E então, meus amigos, hoje eu vou dividir com vocês a minha experiência com a Igreja Adventista e como eu fui parar ali, né? Vou tentar ser o mais objetiva possível, só para que vocês entendam um pedacinho da minha história. Eu nasci num lar cristão católico, católico entre aspas, porque não era um lar católico praticante, mas nasci ali naquele berço católico e por muitos anos eu tentei entender muitas coisas sobre Deus. Coisas que eu não compreendia. Lia muito pouco a Bíblia, até porque a Igreja Católica ela induz pouquíssimo os seus fiéis a lerem a Bíblia, né? Infelizmente. E eu acho que se as pessoas lessem mais a Bíblia, elas não seriam tão enganadas, né? E aí, durante o ano de 2020, estávamos na pandemia e eu estava frequentando uma igreja evangélica, né? Uma igreja cristã evangélica aqui da minha cidade. Só que durante o ano de 2020, as portas das igrejas se fecharam e a gente começou a estudar a Bíblia em casa. E aí eu disse, vou ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, até essa igreja abrir de novo, eu vou continuar lendo. Comecei a ler em Gênesis e chegando em Êxodo, eu me deparei com um texto para lá no capítulo 20 do Êxodo, do versículo 8 até o 11, retrata apenas um dos mandamentos da lei de Deus. E ali vem falando que o sétimo dia é o dia do Senhor, não trabalharás tu, nem tua casa, nem teu servo, nem tua serva, nem teu filho, nem tua filha, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, e no sétimo dia ele descansou. E aí aquele texto penetrou na minha mente de tal maneira que eu fiquei perturbada e comecei a tentar entender. Liguei para o meu pastor e conversei com ele, né, a respeito desse assunto. Eu queria que ele me esclarecesse. O pastor foi um pouco até rude comigo e perguntou, você realmente é da minha igreja? Eu disse, sim, sou da sua igreja. É uma igreja muito grande, que tem em média ali uns 2 a 3 mil membros, então é difícil do pastor ter acesso a todas as pessoas e ter conhecimento com todas as pessoas. E aí, ele foi um pouco rude comigo e a explicação dele não me convenceu e aquilo ficou ecoando no meu coração. E eu fui para o YouTube, né? Por coincidência, era mais nos dias de sábado que eu estudava a Bíblia, porque eu não tinha tempo durante a semana o suficiente para me dedicar ali um tempo para entender. E no sábado, como eu não trabalhava no sábado o dia todo, né? Eu tinha toda a manhã e início da tarde livre, então nesse período eu comecei a pesquisar. Até que eu entrei num canal, que era o canal do Bíblia Fácil. E aí nesse canal, estava lá o pastor Arilton falando justamente da guarda do sábado. E a explicação do pastor Arilton penetrou meu coração de uma maneira que eu me derramei ali diante do Senhor. Eu me senti tocada realmente pelo Espírito Santo. E senti que tudo aquilo que o pastor estava falando ali no programa era comigo, era para mim, eram respostas para as minhas angústias, né? E antes de eu ter essa resposta, eu fiquei acho que uns 3 dias sem conseguir dormir direito, muito ansiosa, nervosa, preocupada. E quando eu descobri a verdade, eu fiquei feliz e ao mesmo tempo triste e frustrada, porque eu pensei em tantos anos de igreja, né? Porque em 2009 eu me converti na igreja evangélica e fui batizada na Igreja Batista, né, em 2009. Então, de 2009 a 2020, eu não tinha acesso a essa lei, eu não lia nada sobre essa lei. O pastor da minha igreja não falava nada, não tocava nesse ponto, nesse assunto. E quando eu li, mesmo sendo uma coisa tão clichê, né, das pessoas sempre falar na lei de Deus, que a lei de Deus é eterna, que a lei de Deus é imutável, quando eu me deparei com aqueles versos que retratam ali o quarto mandamento, aquilo me transformou como pessoa, como cristã, me transformou de verdade. E então, mas aí no ano de 2020, eu passei o restante do ano, né, maratonando ali as séries que tem do Bíblia Fácil, né, porque tem o canal lá do Bíblia Fácil e tem lá temporada 1, temporada 2, temporada 3, e eu fui, né, estudando ali fazendo minhas anotações através do programa Bíblia Fácil. Para vocês terem uma ideia, eu não precisei nem passar por um estudo bíblico antes de ser batizada na Igreja Adventista, porque tudo que eu aprendi no Bíblia Fácil foi suficiente para eu entender todas as doutrinas da Igreja Adventista, o que realmente a Bíblia nos ensina. Então, restante de 2020 e parte de 2021 eu fiquei congregando, digamos, não congregando, né, mas tendo reuniões somente eu e o Senhor na minha casa. Até que um rapaz que mora aqui na minha rua, ele nos convidou para ir para a igreja dele, visitar a igreja dele, que fica a umas 6 casas, 7 casas abaixo da minha. Olha só que coisa maravilhosa, né? Deus tem um plano
Deus tem um propósito para tudo na vida do cristão, na vida daqueles que realmente o buscam, né? Porque antes da minha casa ser feita, a igreja adventista aqui da minha rua já estava sendo construída. Então, quando a igreja ficou pronta, pouco tempo depois eu vim morar na minha casa, que também já estava pronta. Então, eu só tenho a agradecer a Deus pelas muitas oportunidades que Ele me deu para que eu pudesse o conhecer verdadeiramente. Então, em 2021, começamos então a frequentar a igreja adventista. A pessoa que tem amizade com meu esposo, esse nosso amigo aqui da rua, começou a amizade comigo também. Foi ele que mais me incentivou a ir para a igreja e eu fui. E até hoje eu estou lá. Em dezembro de 2021 foi o meu batismo. Dia 25 de dezembro de 2021 foi o meu batismo. Em setembro de 2021 eu me tornei professora da escola sabatina e líder do meu PG, né? E isso para mim foi um divisor de águas, porque eu comecei a me integrar ainda mais com as pessoas. E agora, em janeiro de 2022, eu me tornei diretora da Escola Sabatina e estou me envolvendo cada vez mais nessa igreja que reflete o brilho dos olhos do nosso Deus. É uma igreja que não quer ser salva pelas obras, mas é uma igreja que tenta cumprir os mandamentos do Senhor, o querer do Senhor, justamente por já se sentir salva. Assim é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa foi a minha experiência com a Igreja Adventista do Sétimo Dia e permanece sendo até os últimos dias da minha vida. É assim que eu pretendo. Nunca em nenhuma igreja eu me senti tão completa, não pelas pessoas em si, mas pelas doutrinas, pelos ensinamentos. A Igreja Adventista é uma rede, é uma cadeia que leva a palavra de Deus por muitos meios. Não tem como você ser da Igreja Adventista e você dizer que não tem conhecimento, porque a Igreja Adventista te proporciona isso, te proporciona você não ter dúvidas. Não é algo que a igreja tenta empurrar para você engolir de garganta abaixo, mas é algo que ela prova através de estudos, através de pesquisas, através de provas. Eu me sinto muito abençoada em fazer parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E você? Se você ainda não conhece ou tem algum tipo de preconceito, antes de você ter uma opinião formada, pesquise mais, busque mais, conheça mais da nossa igreja. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.